E aí, pessoal, tudo bem? Tudo bom? Mais uma live hoje e antes de tudo eu quero me apresentar. Meu nome é Fernanda Kionka. Eu tô aqui para compartilhar as minhas estratégias que me fizeram emagrecer, que fizeram me manter mais magra e também com uma aparência mais jovem. Então, por isso que eu tô aqui querendo compartilhar esse conhecimento, informação com vocês. E antes de tudo, é importante lembrar qual é o meu papel aqui. Meu papel aqui é educacional, é trazer conhecimento. O que eu faço? Eu faço essa curadoria, vamos dizer assim, de vários especialistas no mundo hoje, os top especialistas no mundo na área de nutrição e medicina, né? Então, o que eu faço? Eu quero trazer esse conhecimento, né, que tá aí, né? Então, e trazer de uma forma mais facilitada para que outras pessoas tenham acesso e consigam absorver, né, esse conhecimento essas informações, conhecimento tão importante. Então é bom lembrar sempre que se vai fazer alguma mudança na alimentação, sempre faz com orientação médica, é claro. Então é bom sempre deixar bem lembrado isso, tá bom? Vamos lá para a live. O que é o tema da live de hoje? Como montar um prato saudável? Como montar um prato que vai te emagrecer de forma natural, que vai te deixar com a pele mais bonita, que vai te deixar com uma aparência mais jovem, né? E um prato que vai como é que vai dizer, vai te dar toda suporte, né? O aporte dos nutrientes que tu necessita. É tudo que a gente quer, né? E ainda além de tudo isso, é um prato que basicamente a gente consegue fazer com alimentos muito simples e muito baratos e de fácil acesso. Então parece um milagre, né? Mas não é. Então fica aí que eu vou te contar tudinho. Olha só. Então tá, vamos lá. Porque essa pergunta me fizeram, Fernanda, mas eu tenho dificuldade de como montar um prato. Então eu pensei, ótimo tema para live. Então vamos lá. Primeira coisa, a gente tem que pensar o seguinte. A gente tem que pensar na questão dos macronutrientes. O que são os macronutrientes? São os nutrientes que a gente precisa em maior quantidade para fazer o nosso corpo funcionar, para fazer o nosso corpo crescer, para fazer o nosso corpo se desenvolver, né? Então é o que a gente precisa, né? Numa quantidade maior. O que são esses macronutrientes? Então são as proteínas, os carboidratos e as gorduras. Então esses são os nutrientes extremamente importantes, né, que a gente precisa em grande quantidade. E depois a gente vai pensar o seguinte, tem também os micronutrientes. O que são esses micronutrientes? São os nutrientes que a gente precisa numa quantidade um pouco menor, né, em relação aos macronutrientes, que são as vitaminas e os minerais. Então a gente precisa de tudo isso para fazer um prato, né, show de bola, assim, com tudo que a gente precisa. O que acontece? Antes de tudo, eu quero dar uma pincelada, né? Fiz umas anotações aqui, trouxe meu livrinho. Então, assim, quero fazer uma pincelada na questão da proteína, que depois isso é um assunto para uma outra live também, senão essa vai se alongar muito. Então, assim, eu vou dar uma pincelada na proteína. Então, quando eu falar sempre em relação à proteína do prato, eu tô falando em relação à proteína vegetal. E por que isso? Porque, como eu falei, eu tenho uma série de que são, vamos dizer assim, são os meus mentores, vamos dizer, são as pessoas que eu busco essas evidências científicas, né? Então, assim, tem médicos, nutricionistas, bioquímicos, tem uma série de especialistas internacionais, né? São os top aí que eu faço essa seleção, essa curadoria, como eu falei. Então, esse aqui é um deles, que eu já falei, mas outro dia também vou fazer uma live só falando sobre esses especialistas, apresentar cada um para vocês que eu pesquiso. Então é aqui, ó, esse aqui é esse aqui, quem é esse especialista? Esse aqui é o coautor do livro The China Study. Então ele é o filho do Dr. Campbell, esse aqui é o Thomas Campbell, o outro é o T. Colin Campbell. Então, o que acontece? Ele é coautor do The China Study, como eu falei, né? Um estudo mais abrangente sobre nutrição e relação com doenças. Então, realmente é muito importante, assim. E ele é o filho. O que acontece? Então, depois que eles lançaram o The China Study, o filho dele acabou lançando um livro só de como, Simple Way to Lose Weight, né? Tipo, assim, a simples forma de perder peso e reverter doenças, né? Com
Whole Food Plant-Based Diet, através da Whole Food Plant-Based Diet, que é alimentos integrais de origem vegetal. Então, assim, é uma simples forma de perder peso e reverter doenças através da plant-based, né, Whole Food Plant-Based Diet. Então, assim, hoje eu vou trazer só uma pincelada, porque o foco é na questão da prática de montar o prato. Por que da questão da proteína, né, que eu falo tanto, assim. Aqui ele fala muito, é muito interessante a parte que ele fala aqui, ó. Vou tentar mostrar aqui pra vocês, tá? Peraí, ó, gente, paciência aqui que eu vou tentar mostrar pra vocês, tá bom? O que ele indica? Ele diz aqui, ó, ele indica pros pacientes dele, né, que o objetivo deveria ser minimizar ou até mesmo eliminar alimentos de origem animal e alimentos processados, assim, que pode ser de plantas, no caso, alimentos processados de forma geral, né? Então, para que o melhor é mesmo a gente pegar e adotar o Whole Food Plant-Based Diet para conseguir atingir esses objetivos. Então, assim, quando eu falo em reduzir, né, que nessa dieta, na plant-based, reduzir o consumo de carne ou até eliminar, isso aqui tá respaldado por esse médico, né? Então como é que eu vou dizer, tem muita autoridade sobre o assunto, então não vem do nada, não vem de achismo, não vem de opinião minha, eu só tô trazendo o que tem de melhor para vocês, tá? Porque eu desconheço, depois vocês me avisem, mas eu desconheço outro canal no Brasil que traz essa informação, esse tipo de informação para vocês, então, tá? Tá aqui quentinho. Então, assim, partindo do pressuposto que o ideal a gente consumir como é que eu vou dizer, minimizar o consumo de alimentos de origem animal ou até eliminar, então isso aqui vocês já viram de onde é que eu tirei, tá bom? Então o que acontece? É pra gente dar preferência para os alimentos ricos em proteína vegetal, né? Então, o que acontece? Na prática, falando ainda um pouquinho mais da proteína, tem uma parte que ele fala que uma tabela, ele mostra uma tabela, tá? O que tem nessa tabela aqui, ó? Ele mostra aqui, ó, a quantidade de nutrientes, né, por exemplos aqui, em grupos de alimentos, né? Então, assim, por exemplo, em 100 gramas, deixa eu ver se é 100 gramas, não, 100 calorias, né? Em 100 calorias, por exemplo, aqui nos alimentos vegetais de origem, alimentos integrais de origem vegetal, por exemplo, aqui na proteína, em 100 gramas, ele tem 29 gramas de proteína, e nos alimentos de origem animais, é 51 gramas de proteína, né? E aqui plantas refinadas que eles falam, sei lá, vão pensar assim, uma massa comum, sabe? Porque tá processado, industrializado e tal. Então, o que tem mais? Aí tem aqui gordura, carboidratos, fibra, cálcio. Então, olha só, de gordura, né? O quanto tem aqui nas plantas, né? Então, em 6. E aqui, ó, já nas carnes, já nos animais, tem 34 alimentos de origem animal, né? Carboidratos, aqui nas plantas, muito mais, né? Olha só como tem pouco nos alimentos de origem animal. Então, fibra. A fibra não existe, né? É 0. Deixa eu ver se dá pra ver aqui, né? É 0. Então, nos alimentos de origem animal. Então, aqui vai assim, cálcio. Olha só, cálcio, né? Em 100 calorias, tem 410, aqui 250. Então, aqui muito mais cálcio, né? Muito mais cálcio. O ferro, né? 8,4, 3,5. Potássio. Olha só como questão de nutricionalmente aqui é muito maior os números em relação a esses aqui, né? E agora vamos para um bem importante aqui também, ó. Vitamina C. Não tem na carne, não tem nos alimentos de origem animal, não tem. Tá? Ácido fólico, extremamente importante. Olha a quantidade, gente. Olha aqui, ó. 640 para 64. Só deixa eu juntar aqui, minhas folhinhas estão caindo tudo, tá? É isso aí, gente. Quem sabe a gente improvisa, mas dá um jeito. Vamos lá. Onde é que eu tava aqui? Então, vitamina B12, né? Aqui não tem nas plantas. E aqui tem, né? A questão que vem junto na carne, porque os animais são suplementados, né? De forma geral, a maioria deles. Então, assim, vitamina A. Isso aqui sobre a B12 também, recebi uma sugestão da Aline,
né, recebi, e também vai ser um assunto para uma próxima live, então não percam, tá, gente? Não percam que vamos falar da B12 aqui. Vitamina A e tal, e outra coisa importante, olha aqui, ó, colesterol, tá? Nos alimentos de origem vegetal não tem colesterol, tá bom? Olha aqui a quantidade que tem nos alimentos de origem animal. Tá, e o que eles falam? Como é que eles fizeram, por exemplo, aqui, essa experiência, por exemplo, essa mistura, né, das plantas, o que tinha? Tinha aqui nesse experimento, tinha manga, ervilhas, brócolis, kale, que é a couve, aqui tinha oats, aveia, tô tentando lembrar aqui, gente, em português eu esqueço, animal, aqui na parte dessa mistura, né, que eles fizeram de origem animal, o que tem aqui? Tem leite, tem frango, tem carne, tem salmão, ovos. E aqui, tá, essa aqui é a parte refinada aqui que a gente já mostrou, que eu queria mais importante a relação, comparar a questão dos alimentos de origem vegetal e dos alimentos de origem animal. Então essa tabela aqui, olha, que é muito, muito importante, tá? Para deixar bem claro aqui, ó, a tamanha quantidade, né? É desproporcional, assim, a relação nutritivamente denso, né, rico em nutrientes em relação aos alimentos de origem animal. Então tá, essa parte aqui, vamos lá. Tá, continuando aqui, o que eu queria falar? Deixa eu arrumar meus papéis. Olha lá, tudo bem? Vamos entrar aí, deixar um comentário, qualquer dúvida, sugestão. O que eu vou falar então? O que acontece? Quando a gente vai pensar em montar um prato, né? Então, assim, é realmente na prática, como é que a gente faz? O que a gente pensa? Como eu falei, né? A gente dá atenção àqueles macronutrientes, que são uns nutrientes que a gente não precisa em grande quantidade. Então, ali, na questão das proteínas, carboidratos, gorduras, né? E depois os micronutrientes, que são as vitaminas e os minerais. Então, assim, para ilustrar isso, a parte do prato, eu trouxe aqui. Eu quero mostrar uma imagem para vocês. Eu tô aprendendo a mexer nessas coisas aqui, tá? Vocês têm paciência, um pouquinho de paciência comigo. Deixa eu ver se não tá aparecendo. Tá, deixa eu ver. Tá aqui. Olha só. Vocês estão vendo aí a imagem? Olha que bacana, tá? Esse aí é de um outro especialista. Ele é top também. Só trago informação boa para vocês, tá? É do Michael Greger, é do site do Nutrition Facts. E o que ele acontece? Esse aí é um daily routine que ele fala, tá? Que é como seria a rotina diária. O que ele sugere que a gente consuma todos os dias. Claro, quando ele fala todos os dias, tudo bem, um dia ou outro, não consegui comer um grão porque é rico em proteína, eu vou ficar com falta de... Não é assim que funciona, tá? O nosso organismo é extremamente inteligente e ele consegue armazenar e ele consegue fazer, claro, por um longo período a gente começa a ter uma certa deficiência, mas não é uma refeição ou outra, um dia ou outro, alguns diazinhos ali que tu não vai conseguir contemplar todos esses macronutrientes, né? O que ele mostra? Esse aí é o dele, é a rotina ideal, rotina diária ideal, vamos dizer assim. É aquilo que a gente deveria ter como objetivo, sabe? Eu também. Eu vejo assim, eu fico, meu objetivo é atingir todos esses. Tem dias que eu consigo, tem dias que não, mas é isso aí, vamos lá. Vamos começar aqui, ó. O que eu vou trazer para vocês? O que ele fala ali, tá? Ele fala dos beans, fala das frutas, fala dos greens, que são as folhas verdes, flaxseed, que é a linhaça, whole grains é os grãos integrais, né? A questão do exercício físico, ele coloca ali também. E ali, peraí que eu não tô enxergando, porque a minha carinha tá na frente, você também não vai enxergar, que tem as berries, tá? Ali onde tá aparecendo a minha carinha. Não, vocês veem a imagem inteira, né? Tá, esquece, tá? Que eu vejo quebradinha. Tem as berries, que são as frutas vermelhas, tem os crucíferos, que eles chamam, que são, assim, os brócolis, né? São esses vegetais crucíferos, né? Então, assim, tem os vegetables, que eles chamam, que são os vegetais, né? Os outros vegetais, porque tudo é vegetal aí, né? Tipo, os outros vegetais. Nuts and seeds, que são as castanhas e as sementes. Spices, que são as ervas, né? E também tem ali a beverage, são as bebidas, né? Então, nessa rotina ideal diária, o que ele coloca, tá?
E eu tomei anotação, eu tomei nota assim de que alimentos a gente pode colocar ali. Quando ele fala em beans, ele fala dos grãos de forma geral. O que seriam ali na parte dos beans, tá? Seria assim, grão de bico, ervilhas, lentilhas, tofu, tempê, feijões, sabe? Tem então uma série desses grãos, né? No grãos que são da parte que ele coloca ali de beans, tá? Frutas são todas as frutas. Então imagina, né? Então, sei lá, abacaxi, banana, laranja. Pensa em todas as frutas possíveis, mais melão, imaginárias aí. Então são frutas, né? Então ele coloca assim, ó, 3 servings, né? Que seriam 3 por dia. Ele recomenda pelo menos comer 3 frutas por dia. Das folhas verdes, o que a gente pode falar? A gente pode falar de couve, a gente pode falar de espinafre, a gente pode falar de rúcula, de alface, de agrião, a gente pode falar de uma série de folhas verdes aí bem bacanas, tá? Flaxseed é a linhaça, né? Então é a linhaça, então ele coloca ali, ó, 1 colher de sopa por dia. Então 1 colher de sopa por dia de linhaça é muito bom. E agora por quê? Eu vou te dar um gancho já do porquê. Porque linhaça é riquíssima em ômega 3. E ômega 3 é super importante para o cérebro, extremamente importante para o cérebro, tá bom? Então, assim, todo dia ele recomenda, né, vamos dizer, na rotina ideal, de consumir 1 colher de sopa de linhaça por dia. E eu vou dar uma dica para vocês. Também, o ideal é triturar a linhaça antes de consumir ela, mas triturar na hora, porque senão oxida e perde todos os nutrientes. Por que triturar? Porque, como ela é uma sementinha, o nosso organismo ele tem uma certa dificuldade de digerir ela. Então, se a gente se a gente tritura, ele vai absorver de forma muito melhor, muito mais fácil esses nutrientes. Então, de preferência, tritura a linhaça na hora. Vai preparar, colocar numa vitamina ou alguma receita, tritura ali rapidinho e coloca na hora. Não adianta triturar, nem comprar triturada, tá bom? Outra dica que eu dou também, no caso da linhaça, tem a linhaça dourada, né, e a linhaça comum, aquela escurinha. Aí, eu sei que a linhaça dourada aí no Brasil, ela é muito mais cara. E eu andei pesquisando, aqui não, aqui na verdade eu encontro de forma muito mais fácil a dourada. E eu pesquisei, tá, mas a dourada é realmente muito melhor que a comum? E eu não encontrei nada que dissesse que ela é superior. E só porque é uma questão de onde ela é produzida, onde ela é mais facilmente encontrada. No Brasil a gente encontra de forma mais fácil aquela escurinha, que é muito mais barata, né? E é muito mais cara a dourada. Então, não tem necessidade de comprar a dourada, assim, né? Porque ela é muito mais cara. É claro que a única diferença que eles falam é que a dourada ela tem um sabor um pouco mais suave, que a linhaça escurinha, ela é um pouquinho mais amarga. Então assim, se tu faz questão do sabor e não se importa de gastar um pouquinho com a linhaça dourada, beleza. Mas se tu tá preocupado aí, não tá podendo gastar muito, olha, vai na linhaça comum, aquela escurinha que tá show de bola, tá bom? Whole grains. Whole grains, ele fala muito da questão dos cereais, né? Então assim, o arroz integral, uma aveia, pipoca, quinoa, o arroz selvagem. Nossa, eu amo aquele arroz selvagem, mas é tão caro, né? Aqui também é uma fortuna. Eu ainda não comprei, mas é muito gostoso. Nem que a gente vá um dia no restaurante e aí no dia do aniversário a gente vai lá e come o arroz selvagem. Mas ele é extremamente saudável. Ele é muito, muito. Acho que até ouvi falar que os chineses colocam esse arroz selvagem num pedestal, assim, tamanho, a qualidade dele. Mas ele é muito caro. Vamos deixar para quando for possível, né? Assim, as berries, que são as frutas vermelhas. O que acontece? No Brasil, elas têm um probleminha que as frutas vermelhas, elas não é uma fruta típica, vamos dizer, né? Muito tradicional no Brasil. Então, ela é uma fruta que se torna um pouquinho cara para consumir. Só que as berries, por que ele coloca assim num lugar separado? É porque elas são muito, muito ricas em antioxidantes. Elas têm baixo teor de açúcares, têm muitas vitaminas, muito antioxidantes, muita coisa boa. Então, por isso que ele recomenda. Então, assim, o que eu aconselho?
O que vai fazer, por exemplo, no caso do Brasil? Para mim aqui é muito fácil, mas aí no caso de vocês, eu recomendo assim o açaí. Porque o açaí é uma berry, é uma fruta vermelha. E olha, eu já vi reportagem até do Michael Greger, esse do Nutrition Facts, ele falando que ele é até um dos mais poderosos de todas as berries, de todas as frutas vermelhas. O açaí, ele é extremamente poderoso, tem muito antioxidantes, então é maravilhoso. Então aproveitem, porque aqui pra mim ele é caro. Eu não usei ainda aqui, porque ainda não comprei, só em pó, né? Aquele congelado eu não vi em lugar nenhum. Então aproveita, gente, aproveita aí vocês que têm acesso a uma fruta dessa envergadura, vamos dizer assim, desse poder todo, assim. Então aproveitem e comprem o açaí. Tem congelado, tem em pó, acho que mora mais pro norte lá, então consegue isso de forma muito mais fácil, mais barato. E dá pra fazer vitamina, dá pra fazer batida, dá pra fazer tanta coisa. Tem gente que faz aquilo, eu amo, né, que é o açaí na tigela. E só procura não colocar açúcar, né, porque aí se vai querer adoçar, então de repente coloca um pouquinho de mel. Então assim, banana, pega uma banana bem madura e bate junto, assim, começa com a banana, sabe? Então assim, é uma excelente opção. Quando ele fala aqui dos crucíferos, vamos dar exemplos, então os brócolis, couve-flor, couve de Bruxelas, repolho, couve, o rabanete, o agrião, então todos esses também são, ó, ele fala, uma porção por dia, né? Então assim, já dá já bate essa necessidade diária. Então, os vegetables, ele fala dos vegetais, dos outros vegetables, né? Então, vamos lá, aspargos, beterraba, cenoura, milho, que mais? Cebola, alho, abóbora, batata doce. Gente, é muita coisa, é muita opção. Abobrinha. Então, quando a gente vai pensar, eu não sei o que fazer, repete. É que realmente a gente... Agora até eu vejo nos meus pratos, gente, nossa, é muita opção, sabe? Até tem que variar um pouquinho mais, porque realmente tem muita opção pra gente fazer, preparar pratos bem gostosos. Aqui, quando ele fala em nuts and seeds são as castanhas, as sementes, né, que já uma porção que ele fala, uma porção por dia também é uma porção pequena, tá? Eu já andei abusando, né, antes de um ano atrás, um ano e meio, eu andava abusando. Que beleza, que é saudável. Eu pegava lá botava num potinho, colocava um monte de castanha, ficava trabalhando e ficava comendo, Então assim, calma, cuidado, não é bem assim, vai devagarinho, tá? Então assim, pode fazer um potinho e colocar assim ali, como ele fala, vou dar exemplos, tá? Amêndoas, castanha do Pará, castanha de caju, o que mais aqui? Tem os pistaches, nozes, aí tem a nozes pecan, que é aquela noz diferente. Então assim, o que eu acho bacana, às vezes faz um potinho, separa um pouquinho, né, essas nozes, essas castanhas, e aí pega coloca na palma da mão um punhado, assim, sabe? E aquilo ali por dia tá beleza, não precisa e nem deve comer muito, tá? Porque ela é bastante calórica, então não tem necessidade de comer muitas castanhas, não. E eu sei que elas são um pouquinho mais caras, né? Então, assim, sempre que possível, né? Claro, tem a castanha do Pará, do Pará brasileira, né? Que aqui a gente chama de Brazil Nut. Então, assim, ela é extremamente saudável. Ela é muito boa, ela é muito... Aqui em casa, eu como entre 2 e 3 por dia. Praticamente todos os dias. Tem dias que eu esqueço, sei lá, eu falho um dia. Mas eu como porque ela é uma excelente fonte de selênio. O selênio é extremamente importante para a saúde da tireoide. Então, assim, realmente vale a pena, sabe? Ela ajuda na imunidade. Então, castanha do Pará aí você tem acesso, é só ali 1, 2 por dia ali, já, né, já dá esse aporte necessário que a gente precisa. Aí fala também das seeds. Das seeds são as sementes. Então, vamos lá, tem a semente de chia, semente de linhaça. O que mais aqui que eu anotei? O gergelim, semente de girassol. O que mais? Vamos ver se tem mais alguma semente. Então, são as sementes em geral, né? Semente de abóbora, semente de girassol. Tem mais uma semente que eu esqueci, semente de chia, semente de linhaça, acho que tem hemp seeds, né? Que aqui é bastante comum. Eu não sei no Brasil, eu nunca tinha visto. Se alguém
tiver por aí que sabe que alguma já viu falar, viu para vender o hemp seeds, que é semente de maconha. Mas ela é extremamente... Aqui eles vendem bastante mistura em bolachinhas e coisas assim, que tem bastante proteína, enfim. Mas eles citam como exemplo aqui esse hemp seeds. E spices, ali quando ele coloca na parte dos spices... O que são as spices? Spices são os temperos, são as ervas, né? Então ali as ervas, herbs and spices, né? Então as ervas aromáticas, temperos e tal. Então entra ali manjericão, orégano, que mais? Manjericão, orégano, cominho, coentro, canela, curry em pó, alho em pó, gengibre em pó, salsinha em pó. Então tudo, as pimentas, pimenta cayenne, pimenta vermelha em pó. Que mais tem coentro em pó? Gente, se for pensar na culinária indiana, meu Deus do céu, tem, né, uma infinidade de ervas, de spices, que eles chamam, que são esses temperos, né, que no Brasil a gente chama de temperos, assim, que isso é o que dá o brilho no alimento, e que a gente quer mudar, sabe, fazer um pouquinho diferente. Às vezes, usa o grão de bico no outro dia, mas aí já coloca um tempero diferente, já bota uma pimenta, ou já usa tem aqueles mix de temperos também, sabe, usa manjericão, no outro dia usa salsinha. Então é isso que dá todo o brilho, né, pra gente conseguir essa variedade e sabor também, pra gente variar o sabor dos alimentos, fora todos os antioxidantes, todos os nutrientes, todas as vitaminas que eles trazem pro nosso prato. Então realmente, a Cori coloca servings. O turmeric também é cúrcuma. Nossa, cúrcuma é muito, muito boa, né, é um anti-inflamatório muito poderoso, assim, então é extremamente saudável. Os indianos que falam, né, porque eles realmente consomem muita cúrcuma. E das bebidas, o beverages que ele fala ali, então as bebidas, então ele fala de tomar chás, é muito bom tomar chá, então green tea, tem o chá branco, o green tea, o chá verde, chá branco, chá de hibisco, chá de hortelã, chá de camomila. Nossa, então assim, eu fico até amanhã falando nome de chá, né? Então assim, são muitas opções. Só que, mais uma vez, né, os chás a gente tem que ter um certo cuidado de não tomar em grande quantidade, né? Então às vezes as pessoas, nossa, chá verde emagrece, então vai lá, faz 1 litro e passa o dia inteiro tomando chá verde. Não é assim, tá? Eles realmente tomam chá demais, ele pode até ser tóxico pro organismo. Então maneira, tá bom? Maneira nos chás. E procura variar, né? Um dia toma chá de hibisco, no outro dia toma chá de hortelã, no outro dia toma chá de camomila, e assim vai variando. Então é sempre bom estar variando, mas eles são muito também, tem vários fitoquímicos, né? Então eles têm muitos antioxidantes, então ajuda muito na questão do organismo. E também que ele fala, que não tá aparecendo aí, ele fala na questão de suplementos. O único suplemento que ele coloca, assim, que é a B12, né? De suplementar a B12. E esse assunto, até, como eu falei antes, a Aline me pediu para falar sobre isso numa outra live. Então eu vou trazer uma outra live, falar só da questão da B12, tá bom? Então, continuem aí. Agora eu quero mostrar uma outra coisa bem bacana aqui. Tá, então já mostrei. Agora eu vou mostrar o meu prato, tá? Uma opção aqui, deixa eu ver se eu me acho aqui nessa tabela. Como é que eu monto o meu prato? Tá aqui, tá bom? Mais ou menos o que acontece, tá? Tô dando agora o exemplo do que eu procuro fazer, tá? Vou colocar esse aqui primeiro. Olha ali, os macronutrientes. Então, como é que eu começo quando eu penso assim, vou montar o meu prato, como é que eu faço? Eu penso ali, então tá, vamos lá pegar eu começo a comer um alimento rico em proteína, sabe? Então, como eu falei, ele tem os feijões, tem o grão de bico, tem as lentilhas, tem ervilhas, tem tofu e tal, etc. Então eu pego e sempre eu procuro, como eu falei, eu procuro ter esse alimento como base do meu prato. E ali eu vou procurando receitas diferentes para fazer, né? Então, assim, um dia eu faço feijão de um jeito comum, convencional, outro dia eu faço ele em forma de um hambúrguer. Aí, hoje eu tinha uma uma lentilha. Eu tinha uma lentilha cozida sem tempero, que é uma coisa que eu faço bastante. Eu deixo, assim, esses grãos cozidos sem tempero na geladeira, porque aí quando eu vou usar, eles duram bastante tempo na geladeira. Olha,
depende, mas uns 3, 4 dias, ou até 5 de repente pode durar. E aí eu vou variando as receitas, então eu vou pegando e vou variando, cada dia eu uso um diferente. E vou experimentar, hoje eu vou fazer com essa receita aqui, né? Então essa parte, então eu procuro deixar sem tempero. Eu deixo eles neutros, ficam, como é que eu vou dizer, a base neutra, né? Então fica essa base neutra dos grãos já cozidos. Aí eu consigo ter muito mais velocidade na preparação do prato. Então o que acontece ali? Então ali, por exemplo, no caso ali, é uma lentilha, né? Pelo que eu tô enxergando aqui, tô tendo... às vezes eu não enxergo direito, vamos lá. É uma lentilha na parte da proteína e dos carboidratos ali, o arroz integral. Então essa opção, então eu coloco o arroz integral, eu uso muito, né? A base da minha alimentação, assim, é arroz integral muito mesmo. Até ali eles colocam outras opções, eu vou começar a procurar a variar também, porque ele é muito fácil de fazer, né? Por exemplo, o que fala ali? O arroz integral, né? Que tem a cevada e o trigo sarraceno. Eu ainda não fiz receitas com cevada, o trigo, acho que eu fiz há muito tempo atrás. Depois que eu tava preparando esse material aqui para vocês, eu pensei, poxa, bacana, vou experimentar qualquer dia desses esse para substituir, para variar um pouquinho do arroz integral, né? Mas voltando ali, basicamente, eu gosto bastante como uma fonte de carboidrato, arroz integral. Outra fonte boa de carboidrato ali também são a batata doce, né? A batata doce, além de ser fonte de carboidrato, né? Ela é um vegetal, então ela dá esse aporte de vegetal. Olha aqui, deixa eu ver o que a Aline falou. Eu congelo os grãos também, sem tempero, em potinhos de 1, 2 ou 3 xícaras. Dá para descongelar um tipo de grão por dia, assim não enjoo. Nossa, Aline, que maravilha, excelente dica, olha aí. Eu nunca congelei. Eu tenho um problema aqui que meu freezer é muito pequenininho, mas é uma excelente dica, de colocar, principalmente, né, para quem mora sozinho e que às vezes não quer fazer grandes porções de comida, coloca assim só uma porçãozinha. Muito bom, adorei a tua dica aí. Eu acho que eu vou começar a achar uns cantinhos no meu freezer para fazer isso. Muito boa ideia, realmente, porque, nossa, facilita muito. É sem tempero, sem nada. Realmente, na hora de preparar, só larga ali, né? Ou tira do congelador, olha só, tudo bom. Deixa na geladeira na noite anterior, ele vai descongelando de forma natural, né? Ó, preciso saber como fazer. Tá, pode deixar, depois me manda mensagem que eu te explico. Manda mensagem. Olha só, eu preciso saber como fazer essas lives. Olha só, então tá, vamos lá. Que eu tava botando ali, então, a batata doce, que é fonte de carboidrato, fonte de gordura boa também, que é o abacate. Gente, assim, a questão da gordura também, não precisa todo o prato ter um abacate, assim, eu boto muita frequência, vocês vão ver no meu perfil lá, é porque eu sou muito fã do abacate. O abacate é maravilhoso pra pele, pro cabelo, então assim, eu amo o sabor do abacate. Então eu realmente acabo, mas assim, precisa entender que os feijões tem gordura, e o nosso organismo ele não precisa de uma quantidade, tudo eu tô falando de gordura boa, tá? Ele não precisa de uma quantidade muito grande de gorduras, entende? Então assim, eu acabo, quando eu acrescento, então ali o abacate. Outra fonte de gordura boa também são as sementes, né? Então semente de linhaça tem gordura boa, tem nas sementes, tem assim, tem nas nuts, né, nas castanhas tem gordura boa também, então só vai com calma, porque mesmo que seja gordura boa, então não abusa, tá? Porque realmente, o nosso organismo, ele não precisa de excesso de gordura, ele né, então vai com calma, vai com cautela. E ali, opções de vegetais também tem o pepino, que eu não citei antes, mas tem pepino, às vezes eu coloco cenoura. Então ali tem as folhas verdes, tem espinafre, acho que tem espinafre, tem um pouquinho de alface também. Geralmente eu faço um prato desses e depois eu como um outro prato de salada, porque eu gosto de ter abundância de folhas verdes, né? Porque as folhas verdes a gente pode comer à vontade, né? Realmente, elas são não tem quase nada de calorias e são muito ricas em nutrientes, né? Então, elas são densamente nutritivas. Então, assim, né? Folha verde é muito bom. Então, é basicamente assim. Então, é mais ou menos assim que eu penso no prato, né? Então, deixa eu botar essa fotinha aqui. Olha ali, ó.
Ah, não, gente, não é lentilha, era o feijão bolinha. Tá, eu não enxergo direito agora que eu vi. Mas então ali, desculpa, como fonte de proteína, então feijão bolinha, o arroz integral, a batata doce, o avocado, que é o abacate, as folhas verdes. Então, geralmente eu tento montar o prato assim, dessa forma. Mas como eu falei antes, esse é o que a gente busca todos os dias, mas não tem problema, sabe? Se aquele dia a gente tava meio atrapalhada, comeu na rua, não conseguiu cumprir com todos, não tem problema. Nosso organismo é extremamente inteligente, ele faz reservas daquilo que ele precisa. Então, assim, é claro que num período prolongado a gente começa a ter deficiência, mas assim, basicamente, se, sei lá, 80%, 85% do tempo a gente faz assim, não vai ter problema de ter deficiência em alguns nutrientes, né? Então, o que agora eu queria falar um pouquinho, tá? Agora, eu quero mostrar um pouquinho, então, que eu comentei ontem. Eu comentei ontem sobre o Guia Alimentar do Canadá, que eles fazem uma revisão de 5 em 5 anos. Então, ano passado, em 2019, eles fizeram uma revisão. E, no meu ver, né, ele é um dos mais, claro, eu não conheço todos, mas da maioria do que eu sei, né, dos países que tem recomendação, né, de alimentação, daqueles que eu conheço, no meu ponto de vista, é o que está mais perto do ideal, sabe? Eles fizeram um grande avanço, assim, então eu quero mostrar para vocês aqui, ó, exclusivo. Olha aqui, tá? Olha só, esse aqui é o guia, tá? Olha só, quentinho eu trouxe para vocês, do Canadá, que teve essa mudança ano passado. E teve uma mudança bem significativa, porque olha a quantidade no prato que eles indicam para comer, assim, de verdes, né? De frutas, assim, de alimentos integrais, de plant-based. Então ali os grãos e tal, assim, ele divide ali, né, nos vegetais, os grãos, né, então as partes ali que ele considera como proteínas e tal. Então, assim, realmente foi um grande avanço ali, eu acho que está muito perto do ideal. Então, eu achei bacana ter essa referência para vocês. E uma das coisas mais legais aqui, olha só, que eu achei mais bacana aqui, ó, tá? Que deixa eu ler que eu não enxergo ali direito, eu vou ler aqui, tá? Olha só, vegetais, frutas, grãos integrais e proteínas, né? E alimentos ricos em proteínas deveriam ser consumidos regularmente, né? Sobre proteínas, consumir plant-based o mais frequente possível. Então, olha o avanço, tá bem grande ali em vermelhinho. Então, eles estão colocando já, olha, um grande avanço isso para um país, né, de colocar isso como um guia, né, de alimentar, assim, que eles estão já colocando para dar preferência para fonte de proteína vegetal ali. Então, ali, ó, plant-based, consumir plant-based food more often, né, que é com maior frequência. Então eu acho assim, eu acho assim um grande avanço, gente. Isso aí é maravilhoso, isso é uma ótima notícia. O Canadá tá de parabéns desse avanço, né? Então eu acho que realmente eu acho que é um exemplo aí para outros países para copiarem e se inspirarem, né? Terem como referência, porque realmente eles já dão de uma forma muito corajosa, dão esse passo de indicar para as pessoas a dar preferência para os alimentos de origem animal, a preferência para os alimentos de origem vegetal e reduzir o consumo dos alimentos de origem animal. Então isso quis trazer muito para vocês. Então, assim, vamos lá, como é que eu tiro essa imagem para aparecer minha carinha? Ai, gente, deixa eu ver, tá? Agora tem paciência um pouquinho para mim que eu tô aprendendo. Ah, consegui! Então é isso, né? Então, o que eu queria trazer para vocês, quem tá chegando agora na live, depois eu vou deixar gravadinha, ver desde o início. É bem bacana o assunto hoje. Eu quero que depois vocês me dão feedback, se gostaram, qual a opinião, sugestões, dúvidas, tudo, tá bom? Então, assim, basicamente, como eu tava falando, né? Como preparar um prato. Então, quando a gente tem
esse framework, né? Tipo assim, essas linhas gerais, mais ou menos, de como preparar, né? Então, assim, o prato... eu achei que alguém tinha perguntado alguma coisa. Então, assim, a gente consegue de uma forma mais fácil visualizar os alimentos que a gente precisa dar preferência, né? Uma grande parte no prato ali, os carboidratos, a fonte de proteína, né? E gorduras. E aí, então, todas essas vitaminas e minerais que são os micronutrientes, vêm principalmente, né, também através das frutas, então essa abundância de frutas. Então o que acontece ali no almoço, então faz um prato bem, e é tudo quando eu falo, né, é um prato com consistência, né, então quando eu digo assim pra gente ficar magra de forma natural e manter o peso, né, que a gente gostaria, assim, é sem dieta, entendeu? Quando a gente adota a alimentação plant-based, a gente não faz dieta, praticamente, assim, porque isso que é maravilhoso de tudo, porque por isso que o dia que eu descobri esse estilo alimentar, eu nunca mais voltei para trás, porque é libertador, assim, imagina, a gente consegue, né, baseado em evidência científica, né, eu trouxe para vocês antes, consegue emagrecer, né, se manter magro, que é uma outra questão, porque todo mundo fala, emagreça, mas e quem é que mantém naquela dieta por muito tempo, né? Aí as pessoas não aguentam, param, então assim, então esse estilo de vida traz essa liberdade da gente conseguir comer de uma forma prazerosa, sem passar fome, e conseguir emagrecer e manter o peso e como eles falam, prevenir doenças sérias, doenças crônicas, né? E conseguir retardar o envelhecimento, se manter mais jovem, ou seja, tudo de bom. E fora tudo isso também, porque são alimentos simples, baratos, coisas que a gente encontra na feira, coisa que a gente encontra... É claro, se a gente quiser, é claro que tem, por exemplo, tempê. Tempê é um alimento assim mais caro, né? Não é qualquer lugar que consegue encontrar, né? Até pra mim aqui também não é, no supermercado da esquina não tem tempê. O tofu, às vezes pra alguém pode estar um pouquinho, mas então assim, a gente consegue, naquilo que a gente tem... disponibilidade, preparar um prato super saudável, gostoso e barato, sem gastar muito, né? Gastando pouco. Então, isso que é o legal, né? E como a Aline falou, deu uma excelente dica, né? De congelar os grãos, que eu nunca tinha congelado, tinha só deixado guardado na geladeira. Cozinha, pega um dia, cozinha vários, né, grãos diferentes, coloca em potinho, separa, depois vai, hoje eu quero fazer com feijão, hoje eu quero fazer, e assim vai. E depois a gente vai, como eu falei, da questão das receitas, né? Fernanda, mas não sei preparar. Então, assim, como eu falei, toda vez que a gente como é que eu vou dizer? A gente se reinventar na cozinha. A gente se reinventa, a gente muda completamente a mentalidade de como preparar o alimento. E claro, durante essa mudança a gente fica, meu Deus, mas como é que faz? Assim, então a gente vai aos poucos, né? Como eu falei antes, como quando foi comigo, né? Eu fui experimentando algumas receitas, me atrapalhava, às vezes não dava certo, às vezes não ficava bom, mas não desistia. E chega uma hora que a gente consegue fazer umas receitas ali, aprende umas receitas aqui, fica gostoso, começa a ver resultados, se sente bem, e aí depois só vai, né? Então aí chega no estágio que nem eu tô agora, né? Agora, pra mim, eu já consigo criar, assim, às vezes, assim, eu já fiz tantas receitas, né? São quase 2 anos fazendo. E aí, Luciana, tudo bem? Tem a Andressa também, olha só a galerinha entrando. Então, depois voltem para assistir a live desde o início, porque agora já tô quase terminando. Foi bem bacana hoje. E aí, eu tava falando, né, tipo de que chega no estágio, né, que nem eu tô agora, depois de tanto tempo, são quase 2 anos, né, fazendo assim a alimentação predominante plant-based, que fica mais fácil de ficar criando coisas. A gente fica criando moda, sabe? Então, assim, é bacana, porque isso é libertador, sabe? É libertador, depois você vai ver, vai ficar independente aí, criando receitas e inovando e fazendo o teu jeitinho, sabe? Então, isso é muito legal, sabe? Isso é bem bacana. Então, era isso na live de hoje. Eu adorei trazer esse material para vocês, assim, eu acho legal porque... Eu fico ali muito sozinha, vendo, né, estudando, pesquisando, aí eu digo, quando eu compartilho com vocês, eu me sinto em casa, assim, sabe?
Olha, ele falou, eu achei essa fase de procurar novas receitas e sabores na internet uma delícia. Olha que legal! Em um mês já estou criando receitas também. Uhul! É isso aí, Aline. Que legal, que maravilha. Isso é muito legal. É uma questão de, tu vê, se é uma questão de mindset, né? Tipo assim, a gente às vezes, tá difícil, então a gente acaba se reinventando e vendo de uma forma positiva tudo isso, né? Isso faz com que a gente descubra novos. Eu também, eu concordo plenamente contigo. Eu descobri muita coisa depois que eu comecei a adotar a alimentação plant-based, muitos sabores, muitos temperos e eu continuo descobrindo. Tem muita coisa, nem eu falei ali, o trigo sarraceno, nunca fiz aqui, pelo menos, e tem o outro ali, o cevada, eu nunca fiz receita com isso, até me chamou a atenção. Então, assim, a gente vai se desafiando e vai aprendendo uma série de novas receitas, novos sabores. Isso é muito empolgante, né? E a gente fazer a comida para nós mesmos, assim, saber o que tem ali, sabe? Então, isso é um prazer, assim, porque o que pode ser mais importante? Me diz, assim, qual é outra escolha, qual é outra decisão que tu toma tantas vezes no teu dia pro resto da tua vida? Não é o que a gente come. Então tem coisa mais importante que isso, tem coisa mais importante que a nossa saúde. E fora de tudo isso, né, agora um papo mais filosófico, tem coisa mais importante, como é que a gente se sente, a nossa autoestima, como é que a gente está se sentindo. Isso aí reflete tudo na nossa vida. Reflete nos nossos relacionamentos, reflete na nossa vida profissional, na nossa confiança. Então, na nossa saúde, né, da gente estar bem aí, poder fazer o que gosta por muito tempo, né, que eu falei agora um papo mais filosófico aí, eu gosto muito de fazer aula de dança, então, assim, isso me estimula, né, então buscar alguma coisa que te estimula para estar bem. Eu quero estar bem, eu quero estar lá, ver lá, dançando até alguém me tirar do grupo. E como é que eu faço isso? Eu tenho que me preparar, eu tenho que me alimentar bem, eu tenho que estar bem fisicamente para conseguir. E fora isso também tem a questão da família, quero estar bem com o Rafa, né? Eu tenho um filho, eu quero deixar esse legado para ele, uma alimentação. Acredito que isso é uma coisa que todas as mães, né, querem, boa parte delas, claro, deixar esse legado de uma alimentação saudável, o filho, né? Todas as mães querem ver os filhos saudáveis crescerem e tal. Então tudo isso é muito, muito bacana, né? Então é um pacote de coisas aí que traz tudo essa questão dos hábitos alimentares, alimentação em si. Então é isso, gente. Adorei a live hoje. Adorei vocês interagindo aí. Adoro essas dicas. Quero aprender com vocês também aí. Compartilhem, tá bom? E eu vou continuar trazendo aqui tudo que tem de melhor. Eu quero fazer uma outra live também trazendo sobre esses mentores que eu falo tanto, esses especialistas. Eu quero trazer os top aqui para vocês, tá? Aqui pro nosso canal, aqui pro nosso grupinho e trazer tudo que tem de melhor aqui para vocês, tá bom? Essa é a minha missão e é para isso que eu tô aqui. Qualquer coisa que precisarem e quiserem, né, trocar uma ideia, mandar mensagem, fique à vontade. Tá bom? E é isso por hoje, a gente se fala no próximo vídeo, na próxima live. Até mais!